Salve espectadores do canal! O vídeo de hoje é a última parte da minissérie Gengis Khan e as conquistas mongóis. Se você não assistiu aos dois vídeos anteriores, é importante que você assista para entender algumas coisas desse vídeo. E eu vou deixar os links para ambos nos cards aqui em cima, para que você possa assistir antes de ver esse vídeo. E se você é novo aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas minisséries e ser avisado sempre quando um episódio novo sair. Gengis Khan não participou nas campanhas da Europa. Ele já tinha mais ou menos 65 anos nessa época e preferiu ficar na Ásia Central. Na Mongólia, ele preferiu se dedicar à caça, que era um hobby que ele adorava, mas ele ainda participou de uma última campanha em 1224, contra o Império Xixia, no norte da China, com direito a cercos e tudo mais o que vocês já viram por aqui. Durante essa campanha, Gengis Khan caiu do cavalo e foi atacado por um javali. O ferimento foi tratado, mas uma possível hemorragia interna acabou matando o Khan. E eu não duvido que a morte do rei Robert Baratheon em Game of Thrones tenha sido inspirada nesse episódio. Uma fonte chinesa afirma que sua morte ocorreu em 18 de agosto de 1227 e que ele teria 72 anos. Outras versões de sua morte surgiram, mas essa é a mais aceita. A morte de Gengis Khan foi mantida em segredo até que sua sucessão fosse efetivada, sendo que o Khan escolheu seu terceiro filho, Ogedei, para ocupar o seu lugar. Seu sepultamento ocorreu nos planos do maciço do Monte Kentei, na Mongólia, mas o lugar exato foi mantido em segredo, e até hoje expedições científicas tentam encontrar o corpo de Gengis Khan. A extensão do Império Mongol ia da China à Pérsia, mais de 4 vezes o tamanho do Império de Alexandre o Grande e o dobro do Império Romano. Ogedei recebeu o título de Kagan, o Khan de todos os Khans. Todos os Khanatos, que eram os principados, deviam vassalagem ao imperador, que concentrava o poder. O Kurultai, que era a Assembleia dos Mongóis, foi convocado em Karakorum, uma cidade antiga e meio abandonada que Gengis Khan tinha escolhido para ser capital do império, e que recebeu muitas melhorias no Khanato de Ogedei, mas foi sendo abandonada depois e desapareceu, sendo reencontrada apenas em 1948 por arqueólogos soviéticos. Os mongóis retomaram os ataques ao Império Jin na China. Tului, que era o irmão caçula de Ogedei e pai do futuro Khan, Kublai, acabou morrendo misteriosamente nessa campanha. Cercaram a capital Kaifeng até conquistá-la em 1234, matando todos os homens da cidade. Nesse momento, por influência de Yelu Shutsai, um aristocrata dos Jin que anos antes havia sido perdoado por Gengis Khan e se tornado conselheiro, Ogedei decidiu que ao invés de destruir tudo e transformar a região em pastagem, ele iria reorganizar o império para cobrar impostos da população. Esse conselheiro, Shutsai, começou a organizar o sistema administrativo, dividindo a autoridade civil e militar. Dividiu o território em distritos para organizar a cobrança de impostos, fez escolas para ensinar o confucionismo, mas foi afastado por ser acusado de querer sinizar os mongóis, ou seja, fazer os mongóis ficarem cada vez mais próximos dos chineses culturalmente. Em 1235, uma assembleia em Karakorum decidiu retomar as expedições à Europa. Com um exército de cerca de 150 mil homens, os mongóis cruzaram o rio Volga em 1237 e atacaram diversas cidades russas, como Moscou, Solzhenitsyn, Vladimir, Novgorod e outras, que foram saqueadas e submetidas à vassalagem. Em 1240, Kiev caiu. Ao norte da Ucrânia, os mongóis se dividiram. Parte foi ao norte, atacando a Polônia, e parte foi para a Hungria, locais cujos espiões informaram que estavam divididos por conta de suas características feudais. Surgiu uma tentativa de impedir o avanço mongol nas fronteiras do Sacro Império Romano Germânico, com a organização de um grande exército cristão liderado pelo Duque Henrique, o Piedoso, da Silésia. No entanto, eles foram derrotados em 9 de abril de 1241 e perderam mais de 40 mil cavaleiros. Os saques, assassinatos, devastação, tudo de praxe seguiu, e os mongóis só foram parados quando estavam muito próximos de Viena, na atual Áustria, pois Batu, que liderava os mongóis na Europa, soube da morte de Ogedei e voltou para a Mongólia. Talvez tenha sido por acaso que a Europa tenha sido salva dos mongóis. Batu estabeleceu o seu Khanato da Horda de Ouro, que acabou se dividindo em 3 com o passar do tempo, mas 2 deles foram destruídos por Ivan III e Ivan IV da Rússia, e o terceiro deles sobreviveu na Crimeia até 1783, sendo subordinado ao Império Otomano.
A luta pela sucessão levou o Império Mongol a cerca de uma década de instabilidade, até que o filho mais velho de Tului, Mongke, fosse escolhido imperador, apesar de seus irmãos Hulagu e Kublai terem sido os responsáveis pelas conquistas que viriam. Hulagu foi para a Pérsia, retomando os ataques à Mesopotâmia com a conquista do saque de Bagdá, em 1258, destruindo o califado Abássida. No entanto, eles foram derrotados por mamelucos egípcios na Batalha de Ain Jalut, na Síria. Em 1260, Mongke faleceu e o título de Khan passou ao seu irmão Kublai, que se mudou para Pequim, transformando a cidade no centro do império e se afastando de suas raízes mongólicas. Resolveu conquistar o sul da China, que era dominado pela dinastia Song, derrotada de vez em 1279. A China foi reunificada pela nova dinastia encabeçada por Kublai Khan, a dinastia Yuan, que Kublai dizia ter sido fundada por Gengis Khan anos antes. Ele tentou conquistar o Japão, mas nas duas vezes que tentou, tempestades violentas destruíram suas frotas. Era possível dizer que o poder de Kublai Khan se estendia por 28 milhões de quilômetros quadrados, mais precisamente cerca de 1/5 do globo. O poderio dele sobre praticamente todo o sudeste asiático e o controle da Rota da Seda instituíram um momento de relativa estabilidade nas regiões do império, no que é chamada de Pax Mongolica. Todos os viajantes daquele período concordavam que a segurança e a ordem nas terras do Império Mongol eram diferentes de tudo que se conhecia, e a China, dominada por Kublai, recebia comerciantes árabes, persas, cristãos orientais, indianos e malaios, que fundaram colônias e enriqueceram muito. Acordos comerciais entre Kublai e os rajas indianos também prosperaram. Foi nesse momento em que a China difundiu o uso do papel moeda, o que facilitou muito a expansão comercial, apesar disso ter gerado inflação a médio prazo, pela emissão exagerada de dinheiro. Além das trocas comerciais, as religiosas também se beneficiaram muito do fato de que a tolerância religiosa era mantida, garantida, pelo Império Mongol. Missões de cristãos chineses chegavam a Roma, nestorianos se espalhavam pela Pérsia, muçulmanos passaram a viver em maior quantidade no sul da Ásia, e vários missionários e criados bispados passaram a ser enviados ao Extremo Oriente pelos papas. Apesar desse cenário de aparente estabilidade, ele não durou muito. A população nunca assimilou totalmente a dinastia Yuan, que era formada por invasores. Além do histórico da tomada de poder, os chineses se ressentiam do fato de que o poder costumava ficar nas mãos de estrangeiros, como foi o caso de Marco Polo, e não de habitantes locais chineses. Com o tempo, a elite mongol absorveu os valores sedentários, se apegando aos luxos e riquezas e se afastando da vida nômade guerreira. A maioria dos guerreiros empobrecidos passaram a se afastar dessas elites, e a crise inflacionária pelo exagero na emissão de papel moeda, além das tensões entre elites comerciais e burocráticas e o aumento da corrupção, enfraqueceram muito a dinastia Yuan. No início do século XIV foi fundada a Sociedade Secreta do Lótus Branco, que começou a desafiar o poder central com um exército revolucionário baseado numa disciplina rígida que proibia saques e pilhagens, garantindo assim o apoio popular. Lá em 1368, esse exército entrou em Pequim e destituiu o último imperador mongol, Togon Temur, matando todos os mongóis da cidade. O líder da Sociedade Secreta fundou a dinastia Ming, que foi marcada pela rejeição de todos os elementos considerados estrangeiros, humanos, materiais, culturais, etc., e pela retomada de tradições chinesas. Essa dinastia fechou a China por séculos. Há alguns fatores que nós podemos pontuar para o sucesso da expansão do Império Mongol. Um deles seria a conjuntura política do século XIII na Ásia e na Europa, com as estruturas de poder fragmentadas, com várias dinastias locais, grupos pequenos de poder, até mesmo quando havia algum poder central que reunisse esses grupos em uma esfera de influência. Nenhuma força suficientemente coesa ficou no caminho dos mongóis, que com boa organização, treinamento e coesão conseguiram derrotar exércitos muito maiores. Outra hipótese é de que o choque entre o nomadismo mongol e o sedentarismo dos povos conquistados criou um choque sociocultural que prejudicou os sedentários, já que a dinâmica da guerra e a investida mongol era imprevisível. As fontes chinesas e persas dão a entender isso, já que elas não conseguem entender a forma como a violência mongol operava. Essas muitas guerras formaram um senso de unidade entre os mongóis, coisa que eles não tinham tido até então. Além do mais, as vitórias trouxeram muitos bens materiais e escravos, e ao arrasar cidades inteiras, os mongóis não precisavam se
preocupar com rebeliões, até porque eles não eram uma força de ocupação. Também pesa a percepção nômade que vê vantagem em limpar a terra para formar pastagem para os cavalos, e onde quanto mais gente, pior. As consequências da destruição dos centros urbanos foram décadas ou mesmo séculos de atrasos para os grupos que conseguiam sobreviver. Possivelmente os muçulmanos da Ásia Central foram os que mais sofreram com os mongóis. As cruzadas também afetaram o desenvolvimento desses grupos, mas nada que chegasse perto do grau de destruição que os mongóis causaram. A força da região residia na rede de comércio que ia da Ásia Central até a África, interligando várias cidades. Esse fluxo foi interrompido com a destruição de cidades, de campos nos entornos e com a morte de milhares de pessoas. Não havendo mão de obra suficiente para reconstruir o que tinha sido destruído, os rendimentos agrícolas diminuíam, dificultando a retomada do crescimento populacional. A superação dos impérios islâmicos em força, poder e etc. pelos impérios europeus se deveu em grande parte ao estrago que os mongóis fizeram por lá. Esses ataques aumentaram o deslocamento dos turcos para o oeste e a conversão deles para o islamismo, e o estabelecimento de dinastias turcas que, posteriormente, expulsaram os europeus da Palestina e do Egito. O leste da Europa também sofreu grandes atrasos, reforçando as estruturas de poder feudal, ou próximas disso, mesmo quando a Europa Ocidental já aos poucos deixava o feudalismo para trás. Mas parte das populações eslavas viu os mongóis como um mal menor, pois vinham sendo pressionados pela expansão germânica, que impunha anexação territorial, obrigação de mão de obra servil e conversão ao catolicismo. A liberdade de culto que o Império Mongol permitia acabava sendo mais vantajosa para a Igreja Ortodoxa, que foi isentada de impostos, e as cidades que se submeteram aos mongóis acabaram sendo mais autônomas, como o caso de Moscou. Resumindo, aparentemente, entre os pesquisadores do Império Mongol, a Europa Ocidental foi a região que mais se beneficiou da expansão mongol, pois as suas terras não foram afetadas, seu desenvolvimento não foi interrompido, e quando eles quiseram se aventurar pela Ásia, o poder dos territórios muçulmanos estava muito mais enfraquecido para oferecer qualquer resistência, e a China da dinastia Ming, afastada do mundo exterior, não apareceu como um obstáculo. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelo de minissérie que permite que ao mesmo tempo eu faça vídeos semanais menores, mas possa falar mais sobre um assunto. A parte de fazer roteiros foi mais tranquila, pelo menos. Então se você gostou, curte os vídeos e principalmente inscreva-se no canal, para não perder as próximas minisséries. Se tudo der certo, em maio tem minissérie nova. Muito obrigado e até a próxima!